Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o professor Leandro Cordioli e hoje em 2 minutos de filosofia vamos ver o que é a dignidade da pessoa humana. A nossa Constituição Federal, em seu artigo 1º, diz que a República Federativa do Brasil, formada pela união indissolúvel dos estados e municípios e do Distrito Federal, constitui-se em um Estado democrático de direito e tem como fundamentos a soberania, a cidadania e, em seu inciso 3º, a dignidade da pessoa humana. Então, o que é a dignidade da pessoa humana? Você já pensou a respeito? Vamos ver em 2 minutos de filosofia o que é a dignidade da pessoa humana. Não esqueça de inscrever-se no canal e ativar o sininho para ser avisado dos futuros vídeos que eu devo subir em filosofia do direito. Sem mais demoras, que comece o nosso reloginho. A ideia de conceber o ser humano como um ser dotado de um valor especial que o distingue dos demais seres iniciou no Antigo Testamento com a tese do Imago Dei. Essa tese, que em português quer dizer o homem foi criado à imagem de Deus, propunha que o homem tinha um valor todo especial e em função disso poderia se utilizar da criação divina, sejam as plantas e os animais, para os seus fins e a sua alimentação. Essa tese da imagem de Deus, que culminou na dignidade da pessoa humana, foi explorada através da filosofia medieval, em Agostinho e em Tomás de Aquino, mas finalmente em Kant ganhou uma dotação toda especial na sua obra Fundamentação da Metafísica dos Costumes. Kant sintetizou o que seja a dignidade nos seguintes termos: no reino dos fins, tudo tem ou um preço ou uma dignidade. Quando uma coisa tem um preço, pode-se pôr em vez dela qualquer outra coisa como equivalente. Mas quando uma coisa está acima de todo o preço e, portanto, não permite equivalente, então ela tem dignidade. Foi Kant que concebeu que a autonomia, ou melhor, essa capacidade racional do ser humano de ditar a si próprio a lei, é que é o fundamento da dignidade da pessoa humana. E essa é a ideia que se universalizou na filosofia moral. Por outro lado, a Declaração Universal dos Direitos Humanos de 1948 inovou ao introduzir no seu artigo 1º essa noção de dignidade da pessoa humana como um valor universal devido a todos os seres humanos, independente de raça, religião, idade ou gênero. Diz o artigo 1º da Declaração Universal: todos os seres humanos nascem livres e iguais em dignidade e em direitos. Dotados de razão e de consciência, devem agir uns para com os outros em espírito de fraternidade. Então, todos os seres humanos, universalmente, devem ser considerados fim em si mesmos e serem dignos, não sujeitos a serem valorizados e ter outras coisas mais valiosas colocadas em seu lugar. Porém, esse ainda é um conceito formal. O professor John Finnes propôs uma lista de bens e valores que é o núcleo da noção de dignidade da pessoa humana. Ele diz que são valores inerentes ao ser humano enquanto uma pessoa digna o seguinte: devemos ter respeitada a vida e a família, o conhecimento, o jogo não apenas como uma experiência lúdica, mas como uma atividade sem outro fim. O ser humano, enquanto ser digno, também deve ter respeitada sua capacidade de apreensão do belo, ou seja, a experiência estética. Justiça e sociabilidade para que o ser humano viva em comunidade também é um aspecto inerente da sua dignidade. A razoabilidade prática, ou seja, integridade e autonomia, também são um outro aspecto. E finalmente a religião também é um aspecto inerente do ser humano. E esses foram os nossos 2 minutos de filosofia. Vimos o que é a dignidade da pessoa humana segundo a Constituição, a religião, a moralidade e a filosofia. Logo, essa é a dignidade da pessoa humana que vem garantida como fundamento da República no inciso 3º do artigo 1º da nossa Constituição Federal de 1988. Ela é um valor intrínseco de cada um de nós seres humanos que é devido a todos os seres humanos, independente de raça, gênero, idade ou mesmo credo religioso. Não esqueça de curtir esse vídeo e compartilhar com os teus amigos para ajudar a difusão da filosofia e neste trabalho que eu venho desenvolvendo aqui no canal. Finalmente, eu gostaria de te chamar a atenção para um ponto e perguntar qual a tua opinião. Você sabe que esse conceito de dignidade da pessoa humana, por ser um conceito basilar e fundamental da República Federativa do Brasil, vem sendo empregado de modo abusivo no judiciário, seja por advogados, promotores ou mesmo por juiz. Quando eu digo de modo abusivo, eu quero dizer que emprega-se a dignidade da pessoa humana para garantir, por exemplo, a posse de eletrodomésticos para os devedores. O que eu quero dizer com isso?
Se você está sofrendo um processo de execução e vai ter o seu patrimônio penhorado, os juízes têm considerado aqui no Tribunal do Rio Grande do Sul que fere a dignidade da pessoa humana, por exemplo, penhorar a sua televisão, sua máquina de lavar roupas ou a sua máquina de lavar louças. Será que a dignidade da pessoa humana envolve mesmo a posse de eletrodomésticos? Deixa aqui abaixo a sua opinião. Um grande abraço e uma boa semana. São os votos do professor Leandro Cordioli.